Caro presidente Rodrigo Hollenberg, que preside a sessão desta manhã aqui no Senado Federal, uma semana de muito trabalho. Ontem, Vossa Excelência aqui abordou, juntamente com outros colegas senadores, a celebração do Dia da Água e dando um relatório, prestando um relatório sobre o que foi feito em Marseille, na França, na discussão, e inclusive apoio a sua indicação de que Brasília seja sede, em 2018, do Encontro Internacional das Águas. No meu Rio Grande do Sul, a Associação Rio Grandense de Imprensa tem debatido esse tema e seria muito oportuno que a nossa capital pudesse sediar. Claro que também ficaria contente se fosse em Porto Alegre ou em Gramado, tantos lugares que temos para oferecer, mas entendo a posição de Vossa Excelência como representante da nossa capital federal, do Distrito Federal. E o tema que eu vou abordar tem relação direta com isso, senador Rodrigo Hollenberg, porque diz respeito a uma questão crucial, que o nosso país ainda tem uma dívida a ser resgatada com a população brasileira, porque ela envolve não só as questões da água, mas especialmente a questão do saneamento, e é esse o tema que me traz agora para abordar aqui. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a principal razão do trabalho de um governo e de um parlamento, do próprio Poder Judiciário, é atender às demandas da sociedade, enfim, da sua população. Se não existir a preocupação com o ser humano, com o cidadão, não existe nem razão para o trabalho dos governantes, ou dos seus parlamentares, ou dos seus líderes políticos. Um país pobre, com índice de corrupção elevada, atrasado, tem por característica uma baixa consideração com a pessoa humana, com as necessidades básicas e, sobretudo, com a qualidade de vida das pessoas que ali vivem. Quando há investimento na educação e na saúde, nós mostramos à população que estamos trabalhando por um país mais humano, dando chances iguais a todos, inclusive naquela grande máxima que é a inclusão, a cidadania. Não se pode pensar um cidadão incluído se ele não tem direito a acesso à educação e às exigências básicas em matéria de saúde e de atendimento. Numa semana em que falamos de corruptos que desviam dinheiro da saúde nos hospitais, através da cobrança de propinas, quero trazer a essa tribuna a discussão de um outro tipo de trabalho, a recuperação da cidadania. Um dos maiores atrasos de um país está na falta de saneamento básico, como referi há pouco, ou seja, não distribuir água a toda a população, manter cidades com esgoto a céu aberto. E não são as cidades pequenas, são grandes metrópoles. O Rio Tietê, em São Paulo, ou o Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, que tem o esgoto a céu aberto e também o não tratamento de lixo. Por muitos anos, esse tipo de serviço foi deficiente no Brasil. Durante décadas, nosso país esteve em listas de nações com baixo índice de esgotamento sanitário, ou de esgoto sanitário, atingindo menos da metade das casas brasileiras e engrossando o grupo de países com baixo nível de desenvolvimento socioeconômico. Se a gente contabilizar os milhões de litros de esgoto que são jogados nos nossos rios, nos nossos lagos, nas nossas nascentes, nós ficamos constatando a gravidade da situação em que nos encontramos. E, de novo, repito, não se trata de imaginar que aqueles rincões mais distantes dos centros urbanos são os mais afetados por esse descaso. Não. O descaso com o saneamento está nas grandes metrópoles, nos bairros da periferia, onde não há sequer um ordenamento urbano na fixação das populações, que às vezes acabam provocando tragédias inacreditáveis, muito tristes, com mortes, com desabamento, desmoronamento de morros, tudo por conta de um descaso em relação a esta ocupação urbana desordenada, que agrava os problemas relacionados à questão do abastecimento de água e de saneamento.
sem acesso à água tratada, sem sistema de esgoto, sem coleta de lixo e depósito correto dos dejetos, aumentam os problemas com a saúde da população e, consequentemente, é preciso gastar muito mais dinheiro no atendimento da saúde, que já sofre com outras mazelas, entre elas a da corrupção que acabei de citar, com o que vimos das matérias do Fantástico no último domingo. A má qualidade da água mata um número muito grande de crianças. 65% dos atendimentos de crianças de até 5 anos em ambulatórios em todo o país, presidente Rodrigo Hollenberg, ocorrem por falta de saneamento. São pequenos brasileiros, crianças que sofrem de diarreia, dengue e leptospirose pela ausência desse serviço de saneamento. Até a nossa capital já teve incidência desses problemas. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que, com cada real gasto em projetos de saneamento básico, o Estado economiza R$ 4,00 na saúde, ou seja, senhoras e senhores senadores, água potável, rede de esgoto instalada, aterro sanitário para o lixo vão salvar vidas e garantir mais recursos para investimentos sociais. Isso tudo se trata, senador Rodrigo Hollenberg, numa palavra-chave: prevenção. Prevenção. E nós descuidamos muito da prevenção porque parece que preferimos muito mais a remediação sempre que acontecem esses desastres ou que acontece uma epidemia de dengue ou de outra doença que é agravada exatamente pela falta dos investimentos em matéria de saneamento. Hoje, o Brasil caminha para atingir um número maior de residências com serviços de manejo de resíduos sólidos e de água pluvial, seguido do abastecimento de água potável. Segundo a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, 81,7% das casas em todo o país têm acesso à água tratada. 52% das residências em áreas urbanas têm o serviço de esgoto. O Programa de Aceleração do Desenvolvimento, o PAC, com ações para o saneamento básico, tem melhorado, claro, esses números. Ainda há muito o que fazer, mas nosso país, de proporções continentais, precisa eliminar urgentemente essas desigualdades. Um levantamento feito pela Fundação de Economia e Estatística do meu Rio Grande do Sul aponta que o serviço de esgoto no meu estado é insuficiente ou deficitário. Apesar do meu estado ter índices elevados em educação, saúde e renda, é exatamente a falta de saneamento básico ou de investimentos nesse setor que puxa para baixo o índice de qualidade de vida dos gaúchos. Dos 496 municípios do meu estado, a maior parte, 387 deles, tem desempenho abaixo da média quando avaliamos o serviço de saneamento básico. Isso é inaceitável para um Estado politicamente avançado e também socialmente evoluído e com uma renda per capita elevada. Não é possível admitir esses índices. Pensando nesses dados, foi que eu, como senadora, e o deputado federal Ronaldo Zucchi, do Partido dos Trabalhadores, realizamos, com a parceria da Assembleia Legislativa do meu estado, a Câmara Federal, o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, um seminário sobre a participação dos municípios nos programas de investimentos do saneamento ambiental. Muito já se ouviu, no passado, histórias de prefeitos que se preocupavam apenas com obras visíveis e que garantissem votos, como pontes e monumentos, deixando de lado os investimentos ligados à distribuição de água, por exemplo, como tubulações enterradas e longe dos olhos dos eleitores. Foi uma experiência muito grata testemunhar que esta mentalidade, se é que existiu, já mudou e continua mudando. Mais de 100 prefeitos do meu estado participaram desse seminário sobre o saneamento ambiental em maio do ano passado em Porto Alegre. Prefeituras e governo federal discutimos juntos com representantes do parlamento o PAC 2 e como usar de forma eficiente os recursos destinados para ações de saneamento. Uma força-tarefa foi constituída para ajudar as prefeituras a formular os projetos. Eles também custam caro presidente Rodrigo Hollenberg.
Simplesmente isto, dar uma orientação técnica, porque, senhoras e senhores senadores, muitas vezes projetos que não são bem elaborados chegam aos gabinetes em Brasília e não podem ser aprovados ou aproveitados por falta de informações essenciais na qualidade técnica. Em 2007, as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC 1, foram atrasadas porque não havia projetos ou eram apresentados de forma precária, desatualizada e sem licença ambiental. Para eliminar essa barreira e garantir a execução das obras, um manual foi elaborado para ajudar as prefeituras nesse cadastramento. Os recursos existem. Dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, foram reservados para as obras de saneamento básico em todo o Brasil 52 bilhões de reais. Não é pouco recurso, presidente Rodrigo Hollenberg. Segundo a nota técnica da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, o Estado de São Paulo é o estado com o maior volume de investimentos. Serão investidos lá 13 bilhões de reais. Com a correta assessoria, o Rio Grande do Sul conseguiu garantir a 4ª posição no ranking dos investimentos e irá receber um total de 3 bilhões e 800 milhões de reais para a distribuição de água tratada e sistema de esgoto em mais de 100 cidades gaúchas. Ou seja, um seminário foi suficiente para reduzir a distância entre técnicos do governo federal e prefeitos, e ainda gerar, só no Rio Grande do Sul, 158 contratos possíveis de serem implantados, porque estes vieram com qualidade técnica, presidente Acer Gurgás, de maneira mais adequada e, portanto, a facilitação na liberação do recurso para o programa de saneamento no Estado foram muito mais agilizados e muito mais rápidos. Para o município de Tramandaí, litoral gaúcho, serão destinados 70 milhões de reais em obras de esgotamento sanitário, com a ampliação da rede coletora de irrigações domiciliares. E digo isso com muito orgulho, porque a Prefeitura de Tramandaí é administrada pelo professor prefeito Anderson Hofmeister, do meu partido, que, aliás, já deu uma demonstração de grande competência técnica, porque quando houve um vazamento de óleo do terminal da Petrobras em Tramandaí, a Prefeitura fez uma mobilização e, da noite para o dia, literalmente, foi limpa toda a praia, em plena estação de veraneio, e os veranistas que frequentam a praia de Tramandaí puderam tranquilamente desfrutar daquele litoral, graças à eficiência numa ação considerada pela própria Petrobras e pela área de defesa e de segurança nesse setor como exemplar para todo o país, dada a agilidade com que foi feita a limpeza do derramamento de óleo no terminal da Petrobras em Tramandaí. Além disso, as obras de despoluição dos vales, dos rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí estão garantidas com um total de 727 milhões de reais em investimentos. Mais de 800 mil famílias serão beneficiadas na região dos rios com a melhoria dos sistemas de esgoto sanitário. São recursos do orçamento da União e também empréstimos obtidos pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan. E aqui gostaria de cumprimentar o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, do meu partido, e o secretário nacional de Saneamento Ambiental, o catarinense também do meu partido, Leodegar Tiscoski, pelo trabalho sério e eficiente na gestão dos recursos destinados ao saneamento, levar água às populações e fazer o tratamento do lixo e também do esgoto. Isto é prevenção. Isto é cuidar da saúde pública, porque, como lembrei no começo desse pronunciamento, a cada real investido em saneamento, são 4 reais economizados em gastos com saúde. Esse tipo de ação provoca 2 resultados imediatos. O dinheiro público vai para o lugar certo e funciona como uma medida preventiva, com a distribuição de água e construção de sistemas de esgoto sanitário. Certamente as filas nos postos de saúde e ambulatórios dos hospitais públicos irão diminuir e o sistema de saúde vai gastar menos recursos com atendimento de crianças e adultos doentes pela falta de saneamento. O que poderíamos dizer é que esses recursos irão
prevenir as doenças que antes eram contraídas pela falta de cidadania. O futuro das cidades está intimamente ligado a este aspecto. Investir em saneamento básico é investir, sem dúvida, em saúde e também em qualidade de vida. Antes de encerrar este meu pronunciamento, eu queria também, presidente Assir Gurgás, senador Rodrigo Hollenberg, abordar uma iniciativa que teve ampla repercussão aqui no Senado Federal e, sobretudo, na imprensa brasileira. Foi aprovado na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça o projeto que regulamenta, de iniciativa do senador Roberto Requião, o direito de resposta na imprensa e terá que agora ser submetido ao plenário da Casa. Porque, por iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, alguns senadores, entre os quais eu me incluo, até pela necessidade de estar envolvida com a causa, porque 40 anos fui jornalista, comunicadora no Rio Grande do Sul, então eu tenho uma intimidade com a convivência com esse tema da área da comunicação. E não há nenhuma ação e nenhum interesse, tenho a convicção disso, que não é a intenção do senador Roberto Requião, autor da proposta, e muito menos dos senadores da CCJ, que aprovaram por unanimidade esse projeto, de tentar o cerceamento à liberdade de imprensa, absolutamente. A liberdade, ela rima com responsabilidade, como bem definiu o nosso colega Pedro Taques, também signatário deste recurso para a ida a plenário desta matéria tão relevante. A minha intenção fundamental e básica, e tendo eu, durante 40 anos, senador Rodrigo Hollenberg, senador Assir Gurgás, tido apenas um processo pelo exercício da atividade. E nesse processo eu venci, porque, ao final, o autor da denúncia havia visto que não havia substância na sua reclamação, porque eu havia dito uma verdade. Às vezes, a verdade é inconveniente, mas, quando ela é verdade, não cabe direito de resposta. E, no final do processo, o denunciante, que queria uma indenização pecuniária de R$200 mil de minha parte, que eu devia pagar, indenizá-lo, e mais R$200 mil da empresa onde eu trabalhava à época. E, no final, depois de todos os processos, as etapas percorridas, ele propôs uma negociação e que eu deveria distribuir 100 cestas básicas. Fazer uma negociação desse tipo é aceitar tacitamente a responsabilidade de um processo. Eu disse que pagaria 1.000 cestas básicas, mas não faria acordo, porque eu tinha a convicção de que eu estava agindo de maneira correta. E a Justiça, então, acolheu a minha posição, fui inocentada e o denunciante teve que pagar todas as custas do processo. Isso eu digo como declaração de que havia ele tinha, o denunciante, todo o direito de fazer o que fez. E não poderia violentar o meu direito e a minha liberdade de fazer uma comunicação que tinha relevância e importância. Mas ela era uma verdade inconveniente. É por isso que, tendo vivido na experiência pessoal, que eu acho que todo cidadão tem o direito, quando se sentir injustiçado, de ter o direito de resposta naquilo que ele foi caluniado ou injustiçado. Agora, não podemos fazer deste gesto qualquer risco à liberdade de expressão. Isso seria uma violência que estaríamos fazendo, não só à liberdade de expressão, mas à própria democracia em nosso país. Por isso, eu entendi por bem que a iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira foi absolutamente oportuna, porque o tema suscita muitas dúvidas em relação a ressarcimento, se é apenas um direito de resposta. Então, isso tudo temos que esclarecer no plenário, discutir a matéria aqui com clareza, com equilíbrio e com responsabilidade, para que se preserve, de um lado, a liberdade de imprensa e, de outro,
outro dê ao cidadão, ou a qualquer pessoa, um político, um governante, o direito à resposta quando houver uma ofensa grave à sua pessoa ou exercício do seu mandato. Então, é preciso que a gente tenha em mente isso, especialmente porque a lei de imprensa foi derrubada, considerada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal lá em 2009. Então, não houve nenhuma lei depois disso sobre essa questão, embora muitos considerem que no artigo 5º da Constituição Federal há, sim, assegurado já o direito de resposta, ao determinar nesse artigo que ela deve ser proporcional ao agravo, com indenização por dano material, moral ou à imagem, mas não define regras para a sua aplicação. Talvez agora tenhamos a oportunidade de regulamentar esse dispositivo constitucional para evitar, como eu disse de novo, um risco ao equilíbrio dessas demandas. Então, precisamos preservar a liberdade de imprensa e não causar mais problemas dos que nós já temos aqui nesse relacionamento. As instituições precisam agir com muita responsabilidade. Nós, como instituição do Parlamento, a imprensa como instituição da liberdade, das liberdades e também o Poder Judiciário nesse aspecto. E nós faremos um trabalho com muito equilíbrio e com muita responsabilidade. Obrigada, presidente Assir Gurgás. Obrigada, senador Rodrigo Lemberg. Os cumprimentos.